Muitas vezes eu gosto de lembrar para pessoas me ouvindo ou não que há vida dentro delas. E não importa se você se sente muito bem, não importa se há saúde fluindo na sua estrutura, não importa se está tudo bem com o seu corpo, com aquilo que você sabe que está bem ou não. Não importa se tudo vai muito bem com as suas emoções, com a sua vida afetiva, não importa se tudo vai se harmonizando progressivamente na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Nada disso importa agora. Essas referências são apenas exemplos de coisas que as pessoas associam com outras coisas. O importante é que, independente de como você esteja, se tudo vai bem ou se você passa por um momento desafiador, isso sempre é uma oportunidade para você escolher como que você pode responder ao mundo, aos desafios de outras formas. Porque todo mundo pode responder de outras formas. E você responde inconscientemente, enquanto você me ouve, com todas as referências internas sobre produzir vida e qualidade de vida. As coisas não são tão simples, objetivas e mecânicas quanto nós gostaríamos que elas fossem. Ou seja, se uma pessoa está doente numa condição X, ela vai evoluir para um prognóstico Y. Ou a pessoa não está tão doente na condição A, então ela vai melhorar para a condição B. Porque muitas vezes a pessoa que está na condição A não tão ruim ou bem, quase bem, ela vai para o resultado Y. E a pessoa que tem a princípio um prognóstico desafiador pode ir para a condição B, onde existe uma cura, uma mudança, uma transformação acontecendo dentro de você. De qualquer forma, vamos lembrar que vida, qualidade de vida, saúde são nominalizações. Nominalizações ou substantivações são estudadas pela programação neurolinguística, nada mais são do que palavras que nos remetem a processos. Então, quando nós pensamos que você é saudável, isso significa, por exemplo, que eu estou comparando você com uma série de parâmetros. Talvez porque eu seja da área da saúde, talvez porque eu já vi muitas pessoas saudáveis. Então, quando eu olho para você e eu percebo como você responde positivamente, inconscientemente e até conscientemente às coisas e a tudo, eu concluo que você, saudável, mente e corpo, conseguem deflagrar processos diversos que tendem a nos fazer acreditar que você inescapavelmente, inconscientemente, caminha para a estruturação de um processo saudável dentro de você. Isso é uma coisa bastante interessante e acontece neurologicamente, na sua estrutura inconscientemente. Mas vamos nos lembrar que saúde, doença, qualidade de vida, baixa qualidade de vida, depressão, autoestima, baixa estima, todas essas coisas são nomes. E um dos grandes problemas que as pessoas têm, de acordo com a programação neurolinguística, é a auto-hipnose por nomes, eu diria. São aquelas pessoas que elas dizem que elas têm baixa autoestima, que elas têm uma sentença de morte, porque elas têm uma doença, a princípio, que não é a que elas gostariam de ter. E toda vez que alguém me diz, por exemplo, algo do tipo, eu tenho uma doença, eu tenho uma depressão, ou eu tenho
angústia, eu pergunto onde? E muitas vezes a pessoa que tem a doença, por exemplo, se a perna está doente, elas apontam para a perna. Eu digo, eu vejo uma perna, ou eu vejo uma perna machucada, uma perna inchada. Eu não vejo a doença, porque o próprio conceito de doença, fora as questões observáveis e que são medidas, é também um conceito abstrato. E eu não estou falando isso para incentivar que você negue as coisas que estão acontecendo com você. Uma das coisas enquanto psicólogo, terapeuta, coach, que eu acho que são extremamente importantes, é a consciência da realidade, é a consciência de coisas que são importantes. E nós precisamos nos dar conta daquilo que é importante e daquilo que importa. Então, um dos passos, inclusive para gerar a saída agora para a situação limitante que você poderia estar se encontrando, é a consciência clara e específica de onde você está, para que você, sabendo onde você está e determinando onde você deseja chegar, isso dispare processos inconscientes e conscientes diversos, coordenados, os quais vão fazer com que você vá construindo inconscientemente processos diversos, passos maiores e menores, do micro ao macro, os quais vão construindo a transformação na sua estrutura. Existem inúmeros estudos sobre pessoas que se recuperam de enfermidades físicas, emocionais, doenças. E o que todas essas pessoas têm em comum é o desejo de alguma coisa superior e maior do que aquilo que gerava o velho problema. Ao mesmo tempo em que elas lidam com o que está acontecendo e fazem o que precisa ser feito, essas pessoas de alguma maneira conseguem romper, muitas vezes até com o esperado, com o óbvio, e conseguem transcender a isso, colocando o foco em outras coisas maiores, melhores e mais importantes. Eu fiz uma análise desses estudos, feitos por várias pessoas, como o Dr. Joe Dispenza, PhD, que escreveu Você é o Placebo, fácil de vocês encontrarem essa referência. Literalmente, essas pessoas que fazem isso, alguém que começa a reverter inconscientemente um processo de uma doença e criar um processo de cura espontânea dentro, é alguém que rompe com a realidade no sentido não patológico e começa a criar a certeza de alguma forma de alguma coisa melhor acima daquele problema o qual está sendo trabalhado de alguma forma. Essas pessoas, o que elas têm em comum é a visão de que existe alguma coisa maior e melhor. A visão de que é possível transcender ao que está acontecendo, junto com uma emoção que motiva e faz com que elas acreditem que elas podem mais e de alguma forma reestruturam suas vidas com base na certeza de que alguma coisa melhor vem. Não que essas pessoas que começam a reverter processos e enfermidades, elas tenham a certeza de que elas serão bem-sucedidas, de que aquilo que elas desejam exatamente vai acontecer. Mas o estudo de todas aquelas pessoas que estavam praticamente, vamos dizer assim, condenadas e debelaram, tiveram um processo de remissão espontânea. A maioria dessas pessoas entra num estado favorável, equilibrado, positivo, saudável e começa a trazer
uma alternativa melhor para a sua vida. E eu fico me perguntando, o que existe de maior, melhor e mais importante que uma doença? O que existe na sua vida de maior, melhor e mais importante do que um incômodo, do que um problema crônico, do que uma situação que é desafiadora? Eu falo isso com muito respeito, porque algumas pessoas pensam que quando eu peço para as pessoas trabalharem essas coisas, que eu não estou reconhecendo que as pessoas estão passando por problemas sérios, por emoções sérias, por dificuldades sérias. Eu estou reconhecendo, mas eu reconheço também os estudos que mostram que quando você tem uma atitude positiva, não irreal, mas positiva sobre começar já a construir um novo ser, uma nova vida, uma nova qualidade de vida, com novas crenças que passam a sustentar e autorizar que outras coisas passem a ser consideradas mais importantes, por exemplo, do que as estatísticas médicas ou as estatísticas de quem lida com aquele problema, se não é um problema médico. Essas pessoas passam, de alguma forma, a considerar essas outras coisas mais um pouco, melhor. Elas começam a colocar o foco noutra coisa, sendo literalmente outras coisas, acreditando na possibilidade de estarem melhor. Porque o reverso também acontece. Tem pessoas que não estavam muito doentes e receberam um laudo terminal sem serem de fato terminais e acabaram morrendo consistentes com os laudos terminais sem terem a doença terminal. Isso é muito interessante também, o que mostra que o corpo obedece em muitos aspectos àquilo que a mente determina. De alguma forma também, algumas pessoas, por exemplo, que tinham que fazer quimioterapia, aprenderam que quimioterapia dá enjoo, e antes da primeira sessão de quimioterapia, no caminho para a clínica, elas começaram a enjoar e vomitar, o que significa que é uma excelente prova da existência de algo chamado autossugestão, porque ter o diagnóstico de câncer não dá enjoo necessariamente para muitos casos de câncer. E sim, às vezes o resultado da quimioterapia gera um resultado diferente. E a pessoa pode ou não enjoar, mas muitas pessoas, já sabendo disso, têm enjoos antes de fazer o primeiro tratamento a primeira vez, quando elas não poderiam. É como se um alarme tocasse de alguma forma e colocasse em prática alguma coisa aprendida. E eu fico me perguntando o que mais existe dentro de você além disso. Porque evidentemente quando alguém ainda apresenta algum problema, alguma doença, alguma situação emocional difícil, um problema como alguns insistem ainda em diagnosticar, como depressão, angústia e outras coisas assim, essas pessoas esperam, tendo isso, necessariamente manifestar aquilo, e não necessariamente precisam. Você não precisa fazer todas as etapas do quadro diagnosticado só porque algum livro lá bacana diz que você tem que cumprir aquilo. Na verdade, o que eu estou dizendo é que você inconscientemente responde de inúmeras formas, e já que isso acontece positivamente, necessariamente, você pode escolher algo melhor para responder. Você pode escolher algo melhor para si. E eu fico me perguntando como será necessariamente bom, por exemplo, você tendo tomado a decisão já de viver com mais qualidade de vida, mais saúde, mais bem-estar, como seria buscar já inconscientemente as referências sobre aqueles que são saudáveis, quem você sabe que é saudável, quem você sabe que constrói saúde, busca saúde, se apega à saúde, se apega à qualidade de vida inconscientemente.
Quem são essas pessoas que vão fazendo isso? Você sabe quem elas são? Você tem referências? Você já deve ter visto pessoas reagindo com uma atitude saudável, construtiva, otimista, não enganadora, mas otimista no sentido de eu posso construir minha vida. Porque não é se enganar, eu não tenho o problema emocional ou físico, mas eu tenho alguma coisa acontecendo, ou eu estou fazendo isso, e eu posso fazer outras coisas. Existe um estudo hoje chamado epigenética, que mostra que você o tempo todo pode desafiar inclusive o seu mapa genético, aquelas tendências que você traz dentro de você, aquilo que você carrega quase como se fosse uma profecia de que porque sua mãe ou avô, sei lá, teve determinada doença, você tem que ter aquela doença. Não necessariamente. Estudos da epigenética mostram que muitas pessoas, às vezes com uma altíssima propensão a alguma coisa, milagrosamente não tem aquilo. E quando se estuda o que aconteceu no corpo dessas pessoas, constata-se que existe uma modificação profunda sobre como você responde a tudo isso. E a coisa é estudada, você dispara neuropeptídeos, essas emoções, esse futuro que você deseja melhor, embalado, motivado por crenças, por emoções positivas que envolvem você, acabam disparando neuropeptídeos diversos, provavelmente descargas de proteínas, inclusive gerando toda uma bioquímica interna aqui, estudada cientificamente, que muitas vezes desafia uma tendência que poderia ser ruim para você. E eu fico me perguntando o que você, inconscientemente, pode começar a partir de agora a colocar em prática para fazer funcionar isso na sua estrutura. Eu fico me perguntando o que você, inconscientemente, pode coordenar e arrumar conscientemente e inconscientemente, para que tudo isso aconteça na sua neurologia se você respirar, e seja disparado se você respirar. Por exemplo, como seria se toda vez que você fizesse aquilo que é inevitável, que é respirar, você inconscientemente começa a disparar inúmeros processos epigenéticos curativos, seja para questões físicas, emocionais, seja para questões relacionais, seja para questões que envolvem às vezes tudo isso, um pouco físico, um pouco emocional, um pouco relacional, porque todos os estudos hoje sobre psicologia, a PNL da terceira, da quarta geração e inúmeros outros estudos da psicologia e tal mostram que tudo está interconectado. Não existe nada só físico, não existe nada só emocional, não existe nada só social, cultural. Na verdade, todas essas dimensões estão profundamente interrelacionadas. A questão é como você, inconscientemente, coordena processos a partir de agora que vão facilitando e favorecendo a transformação na sua estrutura, que vão favorecendo a mudança em você, que vão favorecendo tudo aquilo que você pode colocar em prática, sabendo ou não a partir de hoje, apenas se você respirar e continuar vivendo, que faz com que tudo isso aconteça do seu jeito, da sua maneira, usando recursos que você tem, oportunidades que você tem, ajudando você no ambiente onde você está, seja de trabalho, seja de casa, seja onde você flui, a agir nesses ambientes com capacidades, recursos, talentos que você sempre teve dentro de você, fazendo com que você perceba o que é mais importante do que os desafios e problemas. E conecte-se com as crenças que empoderam você, autorizam você para ir adiante sentindo-se aquele que pode, é capaz e merece aquele ou aquela. E contudo assim sendo percebido dessa forma agora, muda inclusive as crenças de pessoas que estão em seu redor, o que reforça mais ainda um senso de identidade poderoso, onde você pode muito mais, sabe
que existe muito mais capacidade dentro de você do que você imaginava e se dá conta de que você merece muito, merece muitas coisas, muito mais do que você jamais imaginou até agora. E naturalmente, consequentemente, tudo isso vai fazendo você perceber a importância de cada passo que você dá e como esses passos importantes são congruentes com outras coisas importantes em você. E naturalmente tudo isso que é importante para você, que é importante para outras pessoas também, porque o seu resultado sempre impacta em outras pessoas também. Faz com que você se dê conta de outras coisas, outros talentos, outras coisas aí dentro de você, que você aciona. É como se você aperte um botão agora dentro de você e deixe fluir o seu melhor, que se transforma em ações que você tenta em vão resistir, colocar em prática nos ambientes diversos, onde você flui, onde você trabalha e vive de uma maneira geral melhor necessariamente. Eu fico me perguntando como tudo isso funcionando agora, como toda essa programação nesse sentido que você inconscientemente põe em prática. E para que você não tenha que se preocupar, como será maravilhoso se você, ao respirar, disparasse um processo onde o foco faz você procurar toda a oportunidade possível para que a saúde, a qualidade de vida em você, a harmonia em você, esteja cada vez mais presente na sua estrutura inconscientemente, enquanto você vai me ouvindo ou não. Mas melhor do que isso, todas as noites, enquanto você dorme um sono profundo, reparador, não só hoje, mas todas as noites onde você tem sonos reparadores, sempre, todas as noites. Isso é uma oportunidade para sonhar, ajeitar, reforçar neurologicamente através de sonhos, o direcionamento, a programação que existe dentro de você, o compromisso que você faz agora, no sentido de estar em congruência com toda e qualquer possibilidade capaz de colocar você em contato com saúde, qualidade de vida, bem-estar e harmonia entre sua cabeça, seus sentimentos, suas emoções, sua fisiologia, seu corpo, o campo em seu redor e um todo maior. E eu fico me perguntando se quando você pensa num todo maior, muito maior do que você, se isso é uma oportunidade, por exemplo, para você a partir de agora pensar e refletir em como diferente você pode criar novas estruturas, inclusive para pensar sobre quem melhor você pode se tornar se respirar daqui para frente. Como muito melhor você já, tendo novas referências sobre como muito melhor você pode se tornar daqui por diante. Quem melhor você sendo e colocando em prática afeta positivamente tudo por dentro, todos por fora e tudo também. E na medida em que você vai lembrando de esquecer ou esquecendo de lembrar dos detalhes daquilo que eu estou falando aqui, é quando você inconscientemente programa o foco da sua mente para que seja cada vez mais fácil e melhor colocar em prática todas as coisas aqui plantadas na sua estrutura inconscientemente a cada respiração. Sucesso e uma excelente vida para você.